O TCE Ceará está realizando auditoria de conformidade para verificar a instituição e a atuação dos conselhos de acompanhamento e de controle social do Fundeb. Essa atuação da Secretaria de Controle Externo é o tema da nossa entrevista da semana. Olá, pessoal. Na entrevista da semana, vamos conversar com a servidora do TCE Ceará, Priscila de Castro, que vai falar sobre uma auditoria de conformidade na área de educação pública. Olá, Priscila, como vai? Oi, Carol, tudo bem? Priscila, primeiro, qual é o objetivo dessa auditoria envolvendo os conselhos do Fundeb? Bom, antes eu gosto de contextualizar, Carol, o TCE está atuando mais especificamente, mais rotineiramente em ações da educação, né? Então, assim como a gente tem a prestação de contas, auditorias mais focadas nessa parte de despesa, né, processos de pagamento, a gente também está olhando agora processos que ou geram resultados ou auxiliam na geração desses resultados da educação. Então, essa auditoria nos conselhos do Fundeb, né, Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, é uma dessas auditorias que a gente busca deixar o contexto, né, o ambiente, o cenário mais propício para que a aplicação dos recursos ela alcance os resultados esperados, que é a frequência do aluno e a proficiência dele, né? Então, aplicar no pagamento dos professores, ou na aquisição de algum equipamento, ou em alguma obra, o próprio transporte escolar. Então, são questões que favorecem esse aluno que está matriculado e ele alcançar bons resultados educacionais. Então, o que a gente quer? Resumindo, assim, objetivamente, é saber se os conselhos eles estão instituídos e se eles estão atuando dentro daquelas atribuições que a lei determina que eles façam, né, nos seus municípios. Nesse caso, nós estamos olhando para o município, né? O Estado ele também tem que ter esse conselho, mas a nossa auditoria está pegando o município. E quais são as principais etapas de trabalho dessa auditoria? Então, a gente fez planejamento, selecionou os municípios, a gente foi ao município, os documentos vieram, a gente conversou com a gestão da educação local e conversamos também com os conselheiros. A gente pediu que os conselheiros estivessem, a gente explicou, a gente inclusive ressaltou, né, que o conselho ele é um parceiro do Tribunal de Contas. Por quê? Porque o conselho ele não se mistura nem como um órgão como o Tribunal de Contas, que faz o controle externo, nem com a gestão. Ele, inclusive, tem que ter muita autonomia. E é por isso que a gente olha se ele, enquanto instituído, ele está recebendo apoio para ter essa autonomia. Por quê? Analisar a conta não é algo fácil, né? Então, a prefeitura ela também precisa disponibilizar técnicos, manuais, fomentar capacitação. Pode, inclusive, articular com outras instituições para dar essas capacitações, inclusive o próprio Tribunal de Contas, né, que já iniciou um processo de capacitação de conselhos. E esses conselhos geralmente são formados por quem, né? Quem são esses conselheiros do Fundeb? Pronto. Na educação, a gente tem outros conselhos. Tem o próprio Conselho Municipal de Educação, o Conselho da Alimentação Escolar. E o do Fundeb, a gente tem vários segmentos, certo? Então, não é só gestão pública e sociedade. Não, a gente tem a gestão pública, mas a gente tem a indicação do Poder Executivo, e aí nessa indicação eu tenho 2 membros que é uma escolha do Poder Executivo, mas dentre esses 2 tem que ter um da Secretaria de Educação, né, um da Secretaria Municipal de Educação. Nós temos representantes dos diretores de escola, nós temos representantes dos professores das escolas públicas, nós temos representantes dos pais, dos alunos, né, dos estudantes, e esses estudantes eles têm que ser emancipados, certo? Quando não é emancipado, tem que ter uma representação estudantil dentro das reuniões. E aí nós temos também, se houver, né, representantes do Conselho Tutelar, que na realidade o Conselho Tutelar ele sempre tem que ter, né, nós temos que ter representantes do Conselho Municipal de Educação, e nós também, quando existir dentro do município representantes das escolas indígenas, quilombolas
e de campo. Então, você vê que o Conselho do Fundeb, ele abrange, assim, atores que realmente podem contribuir para olhar o recurso, mas também para participar ali das decisões de aplicação do recurso. Por quê? Porque uma das atribuições do Conselho do Fundeb é participar da proposta de orçamento. Então, Priscila, qual vai ser o resultado final dessa auditoria? Pronto. A gente fez essa coleta de dados, a gente está analisando os dados, né? Eu e uma outra colega, que é a Evelyn, na sala, sob a supervisão da nossa diretora, que é a Ine. E aí, quando a gente chega nas conclusões, a gente chama de relatório preliminar, né? É quando a gente discute, olha, a gente observou tudo e chegou a essa conclusão. É isso mesmo? O olhar, né, de controle olhou como vocês, né, realizam no dia a dia. Então, quando eles emitem esse comentário de dizer, ok, Priscila, é isso mesmo, a gente prepara um relatório final que é emitido para o relator do processo. E aí o relator do processo, ele vai passar pela tramitação habitual, né, vai para o Ministério Público, né, se assim entender, e vai para o julgamento e a gente normalmente pede que, na proposta de encaminhamento, seja feito um plano de ação para resolver o que a gente identificou de lacuna, de falha, né, ou de melhoria. Priscila, muito obrigada pelas suas explicações. Imagina, Carol, eu que agradeço, é sempre um prazer. No próximo bloco do Acontece TV, fique por dentro de outros destaques esta semana aqui no TCE Ceará. Veja também, esculturas em cerâmica estão em exposição aqui no tribunal com a mostra Visões.